Bom dia com nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre nós nesse dia. Mais uma vez, quero ler as Escrituras com os irmãos, com todos nós que ouvem esta palavra. A palavra de Deus sempre é viva. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, que nos dê neste dia de esperança naquele que prometeu nos encher de Deus do Espírito. Nossa esperança é em Ti, Senhor. Aleluia. Jesus, nós temos esta esperança naquele que prometeu, Senhor dos Exércitos. Que nossas orações possam ser ouvidas nesse dia. Que nossos pensamentos, que nossos pecados possam ser lavados no sangue do Cordeiro. Senhor Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bendito Deus. Bom dia a todos. Quero ler primeiro um versículo, ou dois versículos no livro de Hebreus, no capítulo 13. Capítulo 13 de Hebreus, que está escrito o seguinte, versículo 7 e 8. Ouça bem. De Hebreus, capítulo 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. A fé dos tais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Santifica estas palavras, Senhor, dentro da nossa alma e coração. Vou repetir. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. A fé dos tais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós temos que atentar e lembrar dos nossos pastores, dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Agora o versículo, outra parte. A fé dos tais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Esta palavra, este conselho de Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo Paulo,
o sofredor apóstolo Paulo, que se nós ler o sofrimento do ministério desse Paulo, desse apóstolo, para levar a palavra de Deus ao povo. Ele está dizendo: lembrai dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos tais imitai. Então não é qualquer pastor ou qualquer pessoa que nós deveremos lembrar. Tem que haver uma fé perfeita, tem que haver neste pastor que aqui está falando, nestes pastores, para imitar a fé dele. Se este homem, ou qualquer um que prega esta palavra, estiver de acordo com a Bíblia, com a fé de Paulo, ele está com a fé de Jesus Cristo. Pode ver que no outro versículo diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda. Não muda. Preciosos irmãos, quando nós aceitamos a nossa primeira renúncia lá no passado, renunciemos primeira vez o sistema, o catolicismo, o sistema. Comecemos a ler a Bíblia. Começamos a confessar esta palavra. Nós somos rejeitados. Começou ali. Aqueles primeiros povos, aquelas primeiras pessoas que estiveram conosco, sabendo que a gente estava sem conhecer a palavra, fazendo tudo o que a carne desejava. Nós íamos 10, 12 quilômetros para assistir um trabalho, ouvindo os conselhos de pessoas, de obreiros que não tinham a palavra. Ao rejeitar aquelas coisas e aceitar esta palavra, Jesus Cristo em nossa vida, esse povo ficaram nós a perseguindo e diziam: ué, você parou de ir nas nossas festas? Você não quer ir mais nos nossas brincadeiras, nossos bailes? E ali começava uns dando bom testemunho e outros criticando-nos. Mas nós não paramos. Nós não paramos. Irmão Luiz Leal não parou. E depois veio. Examinamos a palavra. Irmãs, irmão Leondas, irmã Nélia, irmã Alice,
irmã Delfina Adelaide, irmã Ana e assim por diante. Mas, em 1971, a gente ficou 11 anos naquele movimento de pessoas boas, de pessoas que tinha e tem até hoje, educadas. Mas em 71 para cá, esse ano de 71, 72, nós ouvimos a palavra. A palavra de Deus, o qual nós não tinha, veja bem, ali onde nós estávamos, que veio nos trazer o batismo apostólico, a ceia correta com pão asmo, o lava-pés no capítulo 13 de São João. Então, fomos tocados por Deus para estar com a palavra. Ali veio uma rejeição muito maior, porque nós já tínhamos parte da Bíblia. Fomos rejeitados, fomos tantas palavras que as pessoas ficavam nervoso conosco. Quando fui ao pastor, que nós estávamos congregando ali, Campo Mourão, ele ficou muito nervoso. Mas a Bíblia foi tocada, aquela palavra tocou no meu coração. Isto foi em 71, 72, não tínhamos em Campo Mourão, Cascavel, nenhuma pessoa ainda que nós víssemos que tivesse aceitado aquela palavra. Porque a palavra de Deus tocou no coração, no meu coração, e eu resisti todo mundo que vinha, porque a Bíblia é a verdade. Não porque nós cremos em um homem. Não precisava de nenhum homem, precisava de uma mensagem pregada por um homem. Aleluia! Que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. Fomos rejeitados. Fomos rejeitados. Então, esse povo ficava com medo de chegar em minha casa. Com medo, naquele tempo, com medo. Mas quem tem Cristo, ouça agora, não tem esse medo. Porque o medo é uma coisa, o temor de Deus é uma coisa. Mas o medo é outra coisa. Quando você crê na palavra de Deus, você tem Cristo no teu coração, você não tem medo de encontrar teu irmão. Não. Aqui diz no capítulo 1, aliás, melhor dizendo, capítulo 4 de São João, 1 São João 4, versículos, eu vou ler. Está escrito aqui: no amor, versículo 16, 18, versículo 18, no amor não há temor. No amor não existe temor. Antes, o perfeito amor
lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. Está escrito aqui, ó. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Amém. Aleluia. Quem ama a Deus, ele não anda com medo. Agora que nós aceitamos a palavra, nós cremos nesta palavra. Agora a coisa é diferente. É muito pior a dificuldade como a gente passou naquele tempo para crer nesta palavra. Porque nós estávamos acostumados, 50 anos quase aqui, com esse tipo de coisa. Mas Deus teve misericórdia de nós, mostrou a sua verdade. Então, esta é a felicidade que o Senhor tem nos dado. É poder sofrer consequências pelo nome do Senhor. Quem teme a Deus e quem ama a Deus, ele não tem medo de encontrar teu irmão. Ele não tem receio. Aleluia. Deixa eu contar, atenção, este pequeno acontecimento que me aconteceu, que nos aconteceu ali em Cascavel, no ano de 76, 77, quando a gente mudou ali em 76. Atenção, irmãs e irmãos lá de Rondônia, que moram em Colorado. Irmã do irmão Lindo de Melo. O irmão Lindo de Melo, seu irmão, cooperava com o pastor Francisco e a congregação no seu terreno, na sua fazenda. E pastor Francisco Rodrigues de Melo, um bom companheiro, honrado homem, nada contra ele, nada contra ninguém. Mas ele veio numa reunião nossa em Cascavel, de 76 para 77, foi nesse, não me lembro bem se é 76, 77, que foi feita a inauguração do salão ali, onde nós estamos hoje congregando, né? Com o nosso querido pastor Afonso, homem honrado, homem que me ajudou muito em Cascavel, me ajudou a minha família, me sustentou. Muitas vezes aquele pastor tirava oferta para a minha família porque eu não tinha onde pôr o alimento para os filhos, não tinha emprego. Homem que eu devo obrigação. Mas nós estávamos numa reunião, cooperadores, e pastor Francisco, se não me foge da memória, o pastor Albertinho Correia estava também. Quando o irmão Lindo de Melo,
Atenção, a irmã do irmão Lindo de Melo, hoje que mora em Colorado. Atenção, o irmão Lindo veio, pegou um fusquinha dele e veio na reunião em Cascavel. Um homem simples. Quando nós chegamos, quer dizer, o irmão Lindo chegou ali naquele salão onde nós estamos, estávamos reunidos com pastores ali, e ele era um cooperador, também ajudava ali. E ele chegou, e eu estava de porteiro. Eu disse, irmão Lindo, espera um pouquinho que eu vou falar com o seu pastor ou com o pastor Afonso. Pastor Afonso, o irmão Lindo está aqui, ele quer participar conosco da reunião. Veja bem. Mas como ele era, congregava com o pastor, congregava com o pastor de Curitiba hoje, pastor Francisco. O pastor Francisco levantou e olhou e fez assim, eu não o convidei. Eu não te convidei. Sabe o que aconteceu? O irmão Lindo sentou, ficou com a cabeça baixa, pensativo, e disse para mim estas palavras. Escuta bem. Irmão Luiz, esse movimento aí está com um tipo de ser um movimento aquele movimento daquela igreja, daquele povo, está com um tipo de ser maçonaria. E eu fiquei quieto. Eu ouvi o irmão Lindo e fiquei quieto. Quando aquelas palavras que ele disse, escuta bem, bate com isso que está acontecendo hoje, que eu tenho lido aqui, nesse livro, desse testemunho desse irmão aqui, ó, do irmão Arthur Antunes. Ele fala que foi plagiado, está escrito aqui, ó, porque o túmulo desse irmão aqui, ó, é igual o túmulo do irmão Brano. Veja bem aqui. Além disso, os familiares do irmão Brana, veja bem, plagiaram o túmulo de Russi, que é os túmulos feitos tipo uma pirâmide, que são perfeitamente um tipo de maçonaria. Agora, eu quero dizer o seguinte, Jesus Cristo, quando mandou eu ler, quando ele mandou eu ler 3 Escrituras em 63, leia, são outra parte. Não é aquela parte dos dons, pastores, que eu falei esses dias. Não, é outra coisa. Quando ele disse, leia as Escrituras, outra profecia, ele disse, leia São Mateus 15, leia São João capítulo 10,
e leia os Salmos 24. E São Mateus 15, quando Jesus Cristo começou a dizer, começou a falar, porque eles começaram a acusar Jesus porque os seus apóstolos não lavavam as mãos quando comiam pão. Isto é ali, a tradição dos anciões. Tem um versículo que eu quero ler aqui, apenas para não tomar tempo, quando ele falou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Veja o versículo aqui, 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, essa será arrancada. Amém. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, esta será arrancada. Versículo 13 do capítulo 15. E no capítulo 15, Jesus falou com eles: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, essa será arrancada. E está sendo arrancada. Não adianta colocar doutrina de homem no meio desta Bíblia. Não adianta. Pode o homem pregar bonito, ter coisa de Deus, mas não cumprindo as Escrituras, toda a Bíblia, ele não terá a vida e a certeza de levar o povo para a eternidade com Deus. Cada vez que esta palavra é aceita, nós somos rejeitados, porque as religiões não há combinação e unidade uma com a outra. Não existe unidade. Agora Jesus Cristo está levantando e levantará um povo de unidade, que tem a unidade da palavra, que tem a unidade das Escrituras. Então, toda planta que Deus não plantou, que meu Pai não plantou, será arrancada. Será arrancada. A Bíblia diz que Eva foi enganada. São Paulo disse: eu temo que alguém seja enganada, ou enganado, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Cristo é simples. Cristo, sua palavra é simplicidade. Na simplicidade, Deus está nos mostrando a sua simplicidade. Deus abençoe nossos pastores que Deus está levantando. Deus levante homem. A Bíblia Sagrada. Sempre eu vejo o pastor orar para Deus levantar homens sinceros,
homens cheios do Espírito Santo que preguem esta palavra, porque esta palavra, ela é Deus, ela é Deus, ela é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo se fez carne, sendo Ele Deus, com a sua natureza de homem também, porque Ele era um homem, mas era Deus. Agora vem as pessoas dizer que esta Bíblia, meu Deus, não tem condição de nos levar à eternidade com Deus. Que Deus use de misericórdia para conosco e não me deixa negar esta Escritura. Então, meus irmãos, naquela vez, o irmão Lindo de Mello estava certo. Ele estava certo. Mas chegou o seu tempo de nós crer nesta palavra. E esse precioso irmão companheiro, Deus já levou. Tem a sua irmã que mora lá em Colorado. Ela já é a irmã do irmão Lindo. Atenção, irmã do Colorado. Seu nome eu não estou lembrado bem, se é Noeli ou Soeli, uma coisa assim. Atenção, irmão Nelson. Irmão Nelson é casado com a filha dessa irmã. Aleluia! Recebo essa palavra, esse testemunho. Quando o irmão Lindo de Mello falou isso comigo lá em Cascavel. Então, ele ficou triste e disse essas palavras. Irmão Luiz, isto aqui está igual, parecendo ser movimentos de maçonaria. Que coisa tremenda. Mas suas misericórdias tirou e está tirando as pessoas dessas coisas. Que o Senhor abençoe vocês aí do Colorado. Irmão Zilas, apelido, não sei se é o nome certo, irmão Zilas era o esposo desta irmã que faleceu esses dias, um companheiro muito querido. O Senhor já levou para a eternidade. Que o Senhor completa esta palavra em nossos corações, nos dando neste dia, Senhor, neste dia, as lembranças do céu, como diz aquele corinho, uma bênção, duas bênçãos, sim, três bênçãos eu quero ter. Uma é vencer o mundo, a outra é vencer a mim, a outra é estar pronto quando Jesus vir. Limpa-nos, Senhor, de consciências acusadas. Somos pecadores arrependidos. Nossa consciência fala que ainda tem algo a acontecer. Deus, naquela vez, me mostrou. Ele mandará força
Ele mandará alegria, Ele mandará paz, Ele mandará fogo do céu para nos limpar, como fez com os apóstolos em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E serem testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até os confins da terra. Aleluia! Isto que nós precisamos. Quero renegar a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo vem num homem, num povo, eles vão para a palavra. Esse é o testemunho. Eles lembram desta Bíblia. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Ficaram cheios do Espírito Santo. Eles não suportaram mais nada. Acabou-se o medo. Acabou-se o medo. Saíram pela rua. Foram pregar. Levantando aleijado. Porque não é só cura divina que nós precisamos de muito mais do que isso. A cura divina, sim, a salvação da nossa alma. Nós temos que ter uma coroa. Paulo disse, a minha alegria é a coroa da vida. É a nossa coroa com o nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe com estas boas palavras no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.